Olá, meus amigos, quarta-feira, 9 da manhã, mais um debate legal. Hoje vamos falar sobre legal design. Para isso, lógico, me deem um segundinho para eu convidar aqui meus colegas de debate, tá bom? Deixa eu chamar aqui o Dr. Gustavo. Vamos ver se ele aparece aqui. Gustavo. Cadê a doutora Bruna? Tá aqui. E o nosso convidado, o Eric. Tá aqui o Eric. Bom dia, doutor Gustavo. Facchini. E aí, meu amigo, tudo bem? Alô? Doutor Gustavo, que bela vista você tem aí. Chamei a doutora Bruna. Esse debate vai ser demais. Olá, doutora Paula Chang, tudo bom? Bom dia. Tudo certinho com vocês, meus amigos? O doutor Gustavo está com a internet devagarinho. Daqui a pouco fala aí com a gente. Doutor Irving Ribeiro, bom dia. Bom dia. É ritmo do Rio de Janeiro, cara. A internet está devagarinho. Sem pressa. Deixa eu ver aqui que a doutora Bruna, não estou conseguindo chamar ela. Vamos ver. Tudo certo aí? Bom dia, doutor Irving. Deixa eu ver se a Bruna consegue entrar aqui. Vamos lá. Bem-vindos, doutor Irving, doutora Paula. Esse debate legal de hoje. Bom dia, doutora Bruna. Bom dia. Bem-vinda. Tudo certo, você? Aguardem uns minutinhos. Vamos Obrigada. lá, tudo certo. Tudo beleza, melhor agora. Doutor Gustavo aí, ó, no Rio de Janeiro, com essa bela vista. Aí sim, hein? Olha aí, ó. Pedro Adriens, bom dia. Bom dia, Pedro. Bom, estou aguardando aqui o nosso convidado. Neste debate legal, a gente vai fazer uma mecânica diferente. Normalmente a gente faz aqui um debate legal com um tema jurídico que a gente escolhe entre os embaixadores jurídicos. Hoje a gente vai testar um modelo diferente, onde a gente trouxe um especialista aqui de fora do nosso grupo de embaixadores para conversar com a gente, para trazer uma visão externa aqui, para trazer uns questionamentos diferentes para a gente. Então vamos ver como é que a gente se sai nessa tarefa. Assim que eu conseguir chamar aqui o Dr. Eric, ele já entra e a gente já segue esse papo. Mas acho que vai dar boa, hein? Acho que vai ser legal esse nosso papo de hoje. Bruna, tem sol em Floripa? Xiii, será que é a minha internet que está bugando? Bruna, Gustavo, vocês estão por aí? Vamos ver se o Eric apareceu aqui. Agora sim. Doutor Eric, vamos ver se ele consegue entrar na nossa live. Agora sim, bem-vindo! Agora vai, tudo bem? Agora vai, bem-vindo, tudo bom? Valeu. Muito bom que você pôde participar com a gente, muito obrigado aí Com certeza, eu não podia perder, não. Legal. Vou só melhorar aqui. Tranquilo. A internet dos nossos demais embaixadores está dando uma pensada. Gustavo. Então, eu achei que era o meu, mas não é. Tá dando uma pensada. Faz parte. Tô testando. Melhorou. Vê se melhorou aí. Estamos lhe ouvindo. Pô, essa vista tá boa aí, viu? É o fundo de tela. É projeção, isso aí. Olha, é o fundo de tela. Essa vida de carioca com boa vista. Aí sim. Bom, vamos lá, meus queridos. Nosso intuito é proporcionar algo diferente, né, para a audiência hoje. Vamos falar uma coisa legal, legal design. Exatamente. Visual Vamos pensar também. no visual. É isso aí.
Olha, gostei da provocação, hein? O Eric não sabe, mas o Gustavo é o nosso filósofo. Pô, bacana. Ele é sempre a pessoa que traz para a gente os questionamentos mais profundos, mais filosóficos. E agora já trouxe a primeira colaboração conectada ao tema. Show de bola. Bruna, bem-vinda. Obrigada, bom dia, pessoal. Bom dia, Bruna. Bom dia. Vamos lá então, meus amigos. A audiência aí já conhece os debates legais. Toda quarta a gente faz aqui um debate legal com os embaixadores jurídicos da ProJury. De hoje a gente está fazendo um modelo diferente, testando aí o convite para uma personalidade externa, um especialista, vir aqui nos questionar, ou nos provocar. Então, já quero desde já, meus amigos, dar as boas-vindas a todos e lembrar que aqui embaixo tem um botãozinho, um pontinho de interrogação, por ali você pode mandar perguntas, tá? Então, se você tiver perguntas sobre legal design, manda aqui que a gente repassa suas perguntinhas para o Eric, tá? Bora, vai ser bola na fogueira aí, pessoal. Vai ser sucesso. E aqui a gente tem dois embaixadores jurídicos. Eu fiz questão de chamar a Bruna e o Gustavo, porque eles têm relação direta com o tema e, ao mesmo tempo, vamos poder trazer questionamentos diferentes. Por quê? O Gustavo ele é o nosso embaixador mais relacionado à transformação digital, inovação. Ele está sempre questionando tudo. Boa. Ele é o nosso questionador, então ele está sempre trazendo discussões do momento, metaverso, legal design, ele está sempre nos provocando. A Bruna, ela é uma embaixadora legal que ela trabalha num departamento jurídico de uma empresa, né? O Gustavo acaba trabalhando mais como um escritório de advocacia, digamos assim, a Bruna num departamento jurídico. Então eu vejo que tem aqui contrapontos muito legais para a gente trazer dúvidas deles, realidades diferentes para a gente discutir de maneira ainda mais completa, tá bom? Tudo certo? Todo mundo na mesma página? Então, vamos lá. Quero começar com um pouquinho de contexto, então, para a nossa audiência. A gente trouxe o Eric, se ele puder aí rapidamente se apresentar, né, para a nossa audiência conhecê-lo. Os embaixadores da nossa audiência já conhecem, mas se ele puder se apresentar rapidamente e já entrar no tema de, por que a gente tem que falar sobre legal design? Por que a gente está falando sobre isso recentemente? E aí, em seguida, a gente entra no uso prático aqui nas nossas realidades. Pode ser? Perfeito. Vou, inclusive, pedir aí para todo mundo, prazer, né? Primeiro, pedir para todo mundo também, pode meter o pau, tá? Quero trazer aí as objeções comuns, quero discutir. Polêmica. Então, vamos lá, pessoal, conto com a ajuda de vocês. Não se segurem. Bom, prazer, pessoal, meu nome é Eric. Eu estou nessa de legal design praticamente desde 2018, foi um pouco antes de bombar. E aí, em 2019, eu divulguei um primeiro template que acabou rodando no Brasil. A galera pegou, começou a usar e tal. E desde então, eu comecei a olhar muito para isso. Naquela época, eu tinha colocado um algoritmo atrás do template para entender um pouco sobre como as pessoas leem documentos. Será que a forma como a gente faz os documentos desde a época do descobrimento do Brasil, se a gente pegar os documentos lá no descobrimento, tinham a mesma estrutura dos documentos que a gente usa hoje? Será que essa estrutura, a forma de escrever está condizente com os tempos atuais? Até hoje eu pego minuta escrito facsímile ou doravante denominado. Será que eu me apresento assim? Eu falo aqui, pessoal, doravante denominado Eric, tá? Não faço isso. Só que é assim que a gente se comunica nos documentos. E eu vim nessa trajetória de aliar sempre tecnologia e inovação ao direito. Então, aí eu estou um pouco mais tempo nessa parte de tecnologia. Então, desde 2009 eu olho para isso. Eu estava começando na faculdade, vi que tinha uns moleques aí de 15 anos ficando milionários, tal, com tecnologia. Eu falava, que é isso que a faculdade não está me ensinando, né? E aí, desde então, comecei a me embrenhar aí nesse caminho. A faculdade realmente não ensinava, então eu fui aprendendo muito na prática e buscando o que existia lá fora. E até hoje, a maioria do conteúdo é feito lá fora. E por isso que a gente tem um trabalho aqui dentro da Bits Academy, que é a minha startup, de tentar trazer esse conteúdo um pouco mais denso, um pouco mais profundo, para que as pessoas consigam entender e praticar. Já estou até com uns exemplos aqui para mostrar para vocês, etc. Estou abrindo aqui. Então,
Bem-vindos todos, prazer estar aqui com vocês também e conhecer todo mundo. Legal, sucesso. Então tá aí apresentado o Eric. Eu já gravei um Juriscast com ele, já participei de eventos aí da Bits Academy, onde apareceram cases de uso. Então a gente vai com certeza ter um papo bem legal aqui, bem esclarecedor. E falando em esclarecedor, então eu quero começar o papo perguntando para a Bruna e para o Gustavo, né, a experiência de vocês ou o nível de conhecimento de vocês sobre legal design. Aqui, tudo bem, né? Se for alto, médio ou baixo, a ideia de ter um especialista aqui é ele nos ajudar a gente entender e evoluir o nosso entendimento aqui, o conhecimento que a gente tem sobre legal design. Então, vou começar pelo Gustavo, que ele gosta mais dessas temáticas diferentonas, e gosta de ser provocado também. Então, fala aí, Gustavo. Já utilizou o legal design em algum momento aí da sua rotina? Já sabe detalhadamente do que se trata ou vamos aprender juntos aí com ele? Então, eu uso o tempo todo. O legal design, na verdade, é um movimento, né? É uma tendência que vem ocorrendo nesse fenômeno de transformação digital, que está todo mundo exposto, uma janela aí de exposição. E no direito ela toca dessa forma, né? Foi a forma como as pessoas como o Eric, esse aqui, e tantos outros, e eu também me incluo nesse grupo, a Bruna também, tenho certeza também que vai falar sobre isso, tentaram importar esses conceitos nesse segmento que é o mais conservador de todos, que é o segmento jurídico. Por exemplo, o Eric falou aí doravante, né? Doravante significa de agora em diante, é uma contração, ou seja, já era antigo como de agora em diante, né? Ou seja, doravante, de agora em diante você vai me nominar dessa forma no contrato, no documento, na petição, no livro, no contexto do caso, enfim, qualquer outro contexto. Virou doravante, é igual você, que é VC hoje, na comunicação do WhatsApp, que era vossa mercê em outro tempo, né? Em outra hora. Então, esse português arcaico, né, que o Eric também falou, que documentos assim legais antigos, né, da época do Império, também eram escritos dessa forma, com C para dar tônica a projecto, respecto. Então, você vai ver leis do Império que usam esse português, que não se usa mais. Qual é o português correto? É o de hoje ou de outrora? Então, essa é a grande reflexão e provocação, porque, na verdade, a gente também está vivenciando uma transformação da língua. A língua está mudando. Então, ou seja, o uso de emoticons para comunicar. O WhatsApp, essa ferramenta, né, que revolucionou a forma de você ter uma relação interpessoal, acelerou em muito essa transformação. Hoje, nas redes sociais, por exemplo, a memificação, eu brinco isso com o Facchini, já tem até petições usando memes para se comunicar, ou seja, com a facilidade de provocação. Então, hoje, assim, é uma grande experiência, né? Então, até já antecipando uma polêmica aqui, até a nomenclatura que se usa para esse segmento, esse campo de estudo, é uma polêmica. Então, é um segmento novo, existem vários entusiastas como nós aqui que estamos debatendo, as pessoas que aqui nos acompanham, e eu acredito que assim veio para ficar e ele vai ser fundamental para o próximo passo que virá avante. E você, Bruna, no departamento jurídico, esse tema de legal design já está em voga, já é uma discussão recorrente, já estão pesquisando sobre, já estão usando? Como é que está a sua realidade com relação ao legal design? Tá. Compartilhando com vocês, essa temática vai de encontro com o que vocês tinham comentado do surgimento desse assunto. A gente está usando aqui na empresa desde 2018. A gente teve a questão do lançamento de uma fintech. Para quem não conhece, eu sou uma entusiasta da advocacia corporativa e também atuo na área da tecnologia, numa empresa que começou como startup e hoje está entre uma das maiores empresas no ramo de gestão de pessoas. E confesso para vocês que eu tive Tem que falar o nome aí, já fazer um merchan. no ecossistema da Agora, que é uma empresa aqui de Florianópolis, mas no ecossistema é formado pela Velt Sistemas, que é uma empresa de Curitiba, e pela WebTrain, que é a empresa americana, de a parte de educação corporativa, e também temos a Fintech, que é a Afin, que é onde traz educação financeira para os colaboradores desse ecossistema. Então, assim, em 2018,
quando eu trouxe essa novidade para a empresa, a diretoria teve muita resistência, porque era uma das visões assim, o contrato ele precisa ter todo o formalismo, ele precisa ter uma redação, uma comunicação engessada pela cultura da empresa, ter aquela visão de que o contrato ele precisa falar, tá escrito bonito, sim, ter todo o português bem definido, mas eu argumentei com eles, dizendo assim, mas não adianta eu entregar uma minuta se a outra parte que está recebendo não entender. Porque eu preciso fazer com que a pessoa que está recebendo esse documento tenha segurança de que o que eu prometi vai estar sendo entregue e, principalmente, entregar a segurança jurídica que ele merece. Então, assim, para quem não sabe assim, a definição, nunca viu, nada mais é do que uma minuta que vocês vão perceber que é tranquila de ser feita, não é cansativa, tu não fica fazendo a leitura de cada cláusula e pensa assim, o que quis dizer com isso? Como assim? Escrever bonito não precisa ser difícil, mas desde 2018 a gente está usando e o legal desse projeto foi a agilidade na aceitação dos documentos. Reduziu consideravelmente os questionamentos. Que show! É legal trabalhar com gente top, né? Os caras já têm até exemplos rodando, já estão na crista da onda, sucesso! O Eric, você aí como especialista, né? A Bits Academy ajuda bastante gente a começar a utilizar. Primeiro, eu acho que é entender, né? Eu imagino que a gente está aqui num fórum privilegiado. As pessoas nesta live aqui já têm algum nível de entendimento sobre o que é legal design, sobre o que não é legal design e já estão começando a usar. Mas eu acredito que não seja uma realidade da maioria dos advogados no Brasil, né? Imagino que a maioria deles não tenham a mínima noção do que é e talvez tenham até alguns preconceitos, algumas noções erradas sobre o que é legal design. É assim mesmo? É isso mesmo, isso que a Bruna falou é a realidade, né? Você vai trazer isso tanto para advogados ou dentro da empresa e a galera fica como, caramba, isso aqui vai ser aceito? Isso aqui é válido? Ou isso aqui é diferente do que a gente faz? Será que funciona? Quando você vai para outras áreas de negócio mesmo, quando você olha para a área de vendas ou algumas outras áreas, a galera fala, caramba, isso aqui é o que eu precisava. Só que, geralmente, quando você olha para a área financeira, às vezes, ou para a área jurídica mesmo, tem uma resistência muito grande, né? Então, acaba acontecendo isso. E é por isso que a gente também começou a criar os cases, né, para mostrar. Então, aqui é um exemplo de um case onde a gente rodou um algoritmo atrás do documento para ver como que as pessoas leem esse documento. E vocês estão vendo aí algumas bolinhas verdes, amarelas e vermelhas, que é onde a galera presta atenção no documento, ou seja, pouca coisa, né? E quando a gente vai pro legal design mesmo, eu vou mostrar aqui para vocês agora usando o legal design, olha a diferença que tem, né? Olha como já chama mais atenção das pessoas. Aqui eu tenho um nível de engajamento no documento e atenção muito maior. Eu consigo começar a ver padrões. Os advogados que leram aqui, eles leem muito o início da cláusula. Quando eu olho aqui para o leigo, ou seja, não formado em direito, tá nem aí. Então, a gente começa a ver também, aqui alguns padrões se repetem, aqui na página direita, no canto direito inferior, a gente começa a ter uma atenção maior, ó, nos dois casos. Então, aí eu começo a ver, isso aqui importa, a forma como eu construo o documento, os elementos que eu uso importam. Só que durante 500 anos, o que a gente fez? Lembra aquela operação que a gente fez lá com fulano? Pega aquele modelo, troca os nomes. E era assim que a gente fazia, né? Sem pensar na estrutura, sem pensar na linguagem, por aí vai. E aqui a gente está falando de pensar mais no documento, pensar no objetivo do documento, pensar em quem são os usuários, e aí tem um problema que geralmente a gente vê,
que é as pessoas acham que o cliente final é o usuário. E não é. São todas as pessoas que estão interagindo com aquele documento ao longo do ciclo de vida dele. Vai ser o departamento financeiro de uma empresa que vai tabular aqueles dados financeiros, vai ser o departamento de operações que vai fazer aquilo rodar, o departamento comercial que está usando aquilo para vender, é o cliente final que precisa entender para fechar o negócio, é o advogado ou advogada dentro do departamento jurídico, dentro de um escritório. Então a gente precisa mapear tudo isso, né, para conseguir fazer um bom documento. E aí a gente tem um ganho que é o nível de qualidade do documento. Para que serve, eu vou dar um exemplo real aqui de uma empresa que a gente atendeu. Para que serve um contrato de 30 páginas para tentar fechar um negócio? Cara, você não vai fechar negócio. Vai demorar 120 dias para o cliente ler aquilo. Aí quando ele finalmente lê, ele vai trazer as considerações dele. Aí começa aquele bate e volta lá do contrato comercial para poder fechar uma venda. Olha como você está impactando o fluxo de caixa da empresa com um contrato desse. E aí a gente começa a pensar, caramba, o objetivo não é fechar negócio com esse contrato? E aí a gente começa a pensar como que a gente pode fazer isso de uma forma melhor. Ou então, manual de conduta, você quer que todas as pessoas da empresa sigam as regras da empresa. Aí você joga uma bíblia para o cara ler lá no onboarding dele. Ele vai ler? Não vai ler. A Bruna já falou, né? E aí, o que a gente faz? Vamos tornar isso mais palatável, de repente uma gamificação, se ele cumpre as etapas que ele tem que cumprir, eu sei que ele chegou onde eu quero que ele chegue e eu garanto que ele leu aquilo. Então aí a gente começa a pensar de uma forma diferente. Eu não sei como que é aí, Gustavo, dentro dos escritórios, Bruna, dentro das empresas, se vocês puderem falar aí também. Eu tenho até uma consideração importante com relação ao que você falou, que acho que um dos principais equívocos ou limitações sobre o entendimento é achar que legal design é só um contrato colorido, né? E ele serve para muito mais, né? Para todo o fluxo de informação que precisa ser compreendida por alguém, dá para a gente aplicar aí os conceitos de legal design, né? E acho que esse é um entendimento errado que pode acabar fazendo com que as pessoas subentendam o potencial, né, de benefício de utilizar legal design nas suas rotinas, né? Exatamente. Olha, eu vou pegar o gancho vai aí lá. do Faquinho. Perdão, Eric. Mas assim, é um gancho rapidíssimo. Você vê que a Serena aqui é que eu estou no Rio de Janeiro, não nega. Mas assim, há uma resistência muito grande por alguns advogados e até por alguns juízes. O Bernardo Azevedo, né, um professor de legal design do Rio Grande do Sul, ele tem até estudos sobre isso, né, de como tem sido o comportamento do judiciário em relação a alguns elementos visuais. Ele nomina elementos visuais em relação a, por exemplo, QR codes, alguns outros, que o juiz tem resistência a algumas questões assim. Eles verificam que facilitou e melhorou em alguns aspectos, mas eles ainda não têm a cultura ainda em relação a a serem destinatários desse tipo de serviço, né? E ao mesmo tempo, em alguns advogados, você verifica uma má vontade. E aí a expressão seria exatamente essa: má vontade, uma resistência de mudar. Porque mudar dói, causa desconforto, né? Não é todo mundo que tem essa resiliência de avançar nesse período de transformação. Então, é uma dificuldade hoje, sob esse ponto de vista, né? Essa resistência formada aí nessa zona de conforto desses profissionais. Aí você verifica, por exemplo, que as pessoas reclamam muito insucesso em embargos de declaração, né? Aí você vai verificar os casos dos embargos de declaração. Por que os embargos de declaração são desprovidos? Ora, primeiro, mau uso da linguagem. Primeiro, se o órgão julgador é aquele que foi o nato do equívoco, da omissão, da obscuridade, você não vai ser descortês com aquele que vai se auto-julgar. Então, já o primeiro erro começa daí, né? Na forma como se coloca o próprio português, se direciona e se tensiona a linguagem. Já começa daí. Outro aspecto, eles não facilitam isso daí do ponto de vista de criar um layout, vamos chamar assim dessa forma, para ter uma uniformidade aí de entendimento daquilo que a gente está querendo explicar. Um layout que seja agradável para o juiz entender. Ora, botar um quadro no mínimo explicando, né? Olha, é isso aqui, ou a questão legal, sabe? E ir arrumando o texto. Então, eles preferem fazer o quê? Escrever aquilo literalmente.
É como se ele estivesse diante do juiz, né, que você tem que pensar na forma como ele está concebendo o documento, né? Que aí já entra nessa primeira fase da ideação. Então, como é que ele constrói a ideia para depois manifestar a ideia no formato físico, né? Seja ele digital, seja ele em papel, porque ainda processa em papel, por incrível que pareça. E aí o primeiro problema é essa trava, que ele vai ter o primeiro ponto, que é: eu vou escrever isso aqui. E aí ele vai querer escrever como se ele estivesse na frente do juiz explicando. E aí que já começa o problema. Então, acho que assim, um dos primeiros pontos que você me perguntou, né? Então, aí respondendo a sua pergunta, direcionando com uma provocação, é: como é que a gente melhora o pensamento jurídico para estar aberto? Primeiro, para estar aberto, e segundo, para, além de estar aberto, para saber traduzir isso para um formato melhor. Muito bom. Falei que era o nosso filósofo. Como que a gente costuma fazer isso, né? A gente tenta produzir conteúdo, eu acho que a melhor forma é conteúdo, né? Então, conteúdo como esse aqui, conteúdo escrito, livros. Então, o primeiro livro de Legal Design publicado numa grande editora, disponível para o público aí, é o nosso. Pesquisa, então a pesquisa que eu mostrei agora, a gente dá o curso também para que as pessoas aprendam a fazer isso. Porque a minha grande questão e a da nossa empresa aqui é também essa visão que o Facchini mencionou. Legal design é deixar bonitinho. Não, isso é consequência, né? O negócio é eu entender que aquilo tem um efeito prático. E aí, quando a gente entende isso, a gente não pode sair, não, então eu acho que vai ser assim, então vou jogar isso aqui. Não. Tem uma estrutura, tem princípios de design que a gente tem que entender, tem pesquisas de experiência do usuário, UX, que a gente tem que entender também. Então, as cores importam, onde você coloca a informação importa, como você facilita o acesso a determinada informação também, como que a pessoa vai interpretar aquilo, a linguagem utilizada, tudo importa. E as pessoas que não estão dentro desse mundo do legal design acabam achando que, vê essa figurinha aí que eu achei legal, e aí joga lá dentro. E não é isso, né? A gente dá um exemplo aqui, vou até mostrar de novo aqui minha tela para vocês. Eita, calma aí, eu virei ao contrário aqui. É diferente eu mostrar um documento assim, nessa estrutura, ou nessa, ou nessa, nessa. Eu estou chamando atenção para coisas diferentes. Então, quando eu olho aqui nesse template, aqui é o que mais chama atenção. Tem um processinho aqui. De repente, aqui eu estou focando no resumo do contrato aqui em cima. Então, tudo importa, e aqui a gente está falando de de um mesmo documento, teoricamente, com estruturas diferentes. E cada uma delas vai ter um resultado diferente. É eu entender o que eu estou buscando, e eu só vou saber isso por meio do conteúdo. As pessoas precisam aprender isso. E, como tudo na vida, a gente precisa estudar, né? Então, essa é a grande questão do legal design. E a gente aqui estuda, a gente faz todo dia, mas estuda todo dia. Boa. Eu tenho uma dúvida com relação a isso, que vou pedir, lógico, a opinião do Eric, mas também confirmar com o Gustavo e com a Bruna se por aí foi parecido quando vocês começaram a implantar o legal design nesses projetos que vocês comentaram. Eu entendo que o legal design ele serve para todos os fluxos que envolvem encaminhar, ter entendimento de determinada peça de comunicação. Mas é mais fácil a gente começar pelo que se repete mais, né? Então, assim, eu faço muitas petições X, eu faço muitos contratos desse modelo aqui que são sempre parecidos. É normal a gente... Estou aqui supondo, tá? Imagino que seria normal eu pegar esse meu problema que se repete mais, tentar aplicar a técnica de legal design nele e show, resolvi o problema, melhorei a compreensão desse material que mais se repete dentro da minha rotina, né? Que eu vou garantir que por produzi-lo mais pessoas terem contato com ele, eu vou resolver o problema de mais gente. A minha pergunta é, como que a gente coloca o legal design na rotina, né? Porque um projeto isolado, assim, poxa, a gente vai ali
na Bits Academy, fala com o Eric nos ajuda a resolver esse problema do contrato que se repete. Mas e depois? Ele é nosso tradutor, depois, né, como é Facchini? que a gente consegue, fica fácil a gente aplicar em outros projetos, em outras demandas, replicar esse conhecimento para as pessoas do time? Ó, tem uma pergunta aqui do Pedro Adriens. Hoje sou advogado, mas já fui assessor de desembargador no TJMT e digo com certeza que petições mal feitas tendem a ser julgadas por último. Tinha tido mais uma pergunta aqui de alguém. Deixa eu ver aqui, ó. Paulo Povô, ele falou que, a bem da verdade, se trata de um processo de evangelização do legal design. Sim, a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa disseminar esse conhecimento. Bom, desculpa, gente. Estava falando aqui. Aproveitando que eu parei, eu quero também fazer um agradecimento para o pessoal do curso de Direito da Univille, que apoiam esses debates legais, todas as discussões jurídicas de qualidade que a gente gera por aqui. Então, muito obrigado por curso de Direito da Univille. Tem 25 anos de história, tem o selo OAB Recomenda. Bom, voltando para a minha pergunta. Gustavo, você falou aí que já usou Legal Design, né? Você conseguiu usar mais vezes, colocar em mais processos, replicar esse aprendizado e os resultados dele para outros processos? Olha, Facchini, vou te falar que eu tive a grata experiência de ter feito estágio com um advogado que era inovador. Eu estou falando isso aí, eu sou antigo já, né? Estou falando aí da década de 90 ainda, tá? 99, 2000. E ele era conhecido no tribunal como o rei das petições. Olha só que interessante. Olha o ano e olha só que interessante. E aí os desembargadores falavam, pô, mas as suas petições são muito boas de serem lidas e tal. Sabe o que acontece? Ele desenvolveu por si só a aptidão de entender os tipos, a tipografia, análise e conceituação do layout e estruturação da peça de forma agradável, de fazer citações em caixa, já dando destaque. Então, assim, eu fui criado nessa base. Então, ou seja, eu já comecei advogando entendendo que como já se vinha fazendo era errado. Então, eu venho de uma outra escola de advocacia. Então, isso me fez a base para seguir aonde estou hoje e para onde eu vou à frente. Já começando dessa forma, com essas provocações, essa análise crítica e essa interação, eu sempre tive muito presente. Também já fui assessor de desembargador e concordo com o que está sendo dito aqui também. Quando analisava os casos, a gente preferia aqueles que comunicavam de forma mais eficaz, exatamente porque nos dava mais velocidade para entregar os subsídios e as pesquisas para o desembargador fazer o voto, óbvio. Né? Até os desembargadores preferem isso, eles dão feedbacks, como eu disse no caso daquele que eu fui estagiário, que recebi os feedbacks. Eu, como estagiário, recebi os feedbacks parabenizando o advogado pela brilhante exposição da tese. E ele vencia os casos. Assim, se você for analisar as chances de êxito dele em relação aos demais, ele prevalecia. Me atrevo a dizer 95% dos casos. Que era bom advogado porque tinha uma boa técnica. E hoje, o legal design é o advogado ter uma boa técnica. Não tem como ser diferente disso. Por isso que a gente fez a provocação aqui. Porque a grande maioria, infelizmente, ainda não se percebeu disso. Se mantém ainda enraizada a tradições e valores que, não vou dizer que estão obsoletos, que não estão. Você pode continuar utilizando, mas já estão superados tecnologicamente. Já estão superados do ponto de vista do que já se alcançou em produção de conhecimento. Então, hoje, você resistir ao inevitável, eu já não sei nem como nominar isso, nem como adjetivar. Porque agora em dia a gente não pode julgar os demais, cada um tem suas dificuldades a serem superadas. Mas acredito que assim, é hora de começar a tentar observar e verificar o que já está sendo feito. E talvez um bom caminho, e o Eric aqui vai nos dizer, como que nós, e esse é um grande desafio, eu já estou na pergunta do como nós, advogados, vamos nos preparar para entendermos, porque de certa forma teremos que entender, a análise de tipos e análise também daqueles elementos próprios da área de design. Muito boa provocação. Aqui, o que a gente procura fazer de novo? É treinar as pessoas. Mas tem gente que não vai treinar, né? Então, aí a gente acaba tendo uma diferença entre os advogados, como você mencionou. E eu gosto muito de um exemplo que um cara da Finlândia, ele é uma das referências mundiais dentro desse tema, que é o Antti. E ele fala, olha, assim como a gente tem programadores de software, né, que sabem fazer a parte de estética, né, que é o front-end, e a parte de trás, que é o back-end, que é aquilo que a gente não vê, mas que está mandando os comandos para o computador, a gente vai ter o advogado que sabe fazer essa parte de front-end, que é o legal design, e a galera que vai saber só a parte de back-end,
que é só o texto normal. E aí ele fala, só que quem é que ganha mais dinheiro nessa brincadeira? O programador que sabe os dois, que é o full stack. Esse programador sabe fazer o front e o back. E ele fala, assim como lá, a gente vai ter os advogados que sabem front e back. E aí, esse advogado acaba se sobressaindo, esse juiz acaba tendo uma performance melhor e por aí vai. Agora, tem uma questão que o Facchini mencionou, que eu acho que é muito importante, que é, cara, beleza, eu fiz um, fiz dois, de repente veio aqui para a Bits fazer, fez um, e beleza, como que eu incorporo isso para o meu dia a dia? Primeiro, processo. Você tem que ter um processo. Aqui dentro, a gente demorou 2 anos montando o nosso processo, otimizando o nosso processo, até para a gente lidar com o volume de documentos que a gente recebe das empresas que são nossas clientes. Então, imagina chegar aqui 500 páginas em uma semana. É muita página. E a gente transformando essas páginas. Então, isso acaba exigindo processo. Em determinado momento, a gente pensou, caramba, a gente não vai crescer, porque entra 1.000, 2.000 páginas, beleza, como que eu lido com isso? Mais gente. Mas eu não tenho tanta gente com esse conhecimento hoje no mercado. Então, o que a gente fez foi colocar esse processo e esse conhecimento dentro de um software. Aí sim a gente consegue transformar o legal design em algo para o dia a dia da galera. E foi exatamente isso que a gente fez. A gente jogou todo esse processo para dentro de um software que pudesse fazer isso. Então aqui é um exemplo, né? O software rodando e a galera podendo produzir aqui dentro. Então você acaba tendo essa possibilidade, você não precisa fazer tudo artesanal. E acho que isso que é legal da gente estar conversando aqui. Facchini é de uma empresa de tecnologia, a Bruna é de uma empresa de tecnologia, eu sou de uma empresa de tecnologia, o Gustavo com certeza consome muita tecnologia. Então é assim que a gente acaba incorporando para dentro do nosso dia a dia, né? Usando os recursos que a gente tem à disposição. Então, acho que... Vai lá, vai lá. Desculpa, Eric, mas o exemplo que tu compartilhou conosco é mais bem avançado na questão de agilidade, daí envolve uma outra temática que também está atrelada ao legal designer, mas hoje eu vejo aqui que o público do nosso debate legal, ele tem tanto departamentos jurídicos como advogados autônomos, como também advogados associados. E hoje o que eu vejo, assim, que eu tive bastante dificuldade como gestora, foi a questão da mudança do mindset de... Bruno, tu tá inventando moda de uma forma assim, não vai dar certo isso aí. Isso desde nível de diretoria, desde nível de time, que eu passava aquela visão de que, Bruno, tu vai deixar a empresa totalmente independente, a gente não vai ter função nenhuma aqui, a gente vai perder para a máquina, para o robô, porque uma das coisas que o nosso público precisa, a nossa audiência precisa entender é que é um processo. Primeira coisa é a mudança do mindset de que você não está competindo com uma máquina, tu não está perdendo território, mas apenas a gente está focando aonde a gente tem que focar. Quem me acompanha nas redes sociais sabe que eu sempre bato na tecla de que nós, advogados, a gente precisa resolver o problema do nosso cliente. A gente não precisa saber tudo, mas a gente tem que passar a confiança para ele de que a gente vai resolver. E como que a gente resolve um problema de um cliente com o legal design? Primeira coisa é a gente ver que aquele contrato, a quantidade de páginas não é onde carimba a credibilidade daquele documento. Ou aquela petição falando de forma rebuscada, com várias laudas e assim sucessivamente, não é aonde vai garantir que a gente vai ganhar aquele processo. A gente tem que ver, como o Eric comentou, ter a visão do que é
o que que originou aquela ação, por que que tem aquele contrato, para que quando a gente tem a minuta gerada, a gente consiga ter, muitos devem conhecer, que o Eric também já está familiarizado, assim, precisa ter aquela minuta e entregar uma nova versão que muitas das vezes é conhecido como um MVP. Quando a gente fala de um MVP, a gente precisa testar. Pode acontecer, acho que o Eric concorda comigo, que a gente entrega coisas que não deu certo. A gente fez tudo bonitinho, cheio de desenhozinhos, falando tudo fácil, e chega o público que a gente escolheu para receber esse documento não vai concordar. Ele simplesmente vai achar que não, isso não tem segurança jurídica. E a gente tem que ter a humildade de ver que o que a gente entregou não surtiu o efeito que a gente precisava. Então, assim, quando o pessoal me pergunta, diz, Bruna, como que você implantou o legal design numa vertical, num ecossistema da empresa? A gente tem a minuta, a gente entende o processo, qual é a finalidade dela, senta para mostrar quais as cláusulas dá para dar uma melhorada, uma facilitada na redação e entrega para o design. O melhor dos mundos é ter um advogado que sabe design. Isso acho que o Eric concorda comigo que é algo bem escasso no mercado. Então a gente tem que deixar entregar bem mastigadinho a informação para ele traduzir da forma que ele aprendeu. Mas quando a gente apresenta, compartilha... Desculpa, Bruna. Tá melhorando, viu? Tá melhorando, tá? Já formamos perto de 600 aí. Vai lá. Mas a questão do designer, do advogado com a expertise em design, hoje existe na questão de fazer a tradução, mas ele não está no dia a dia de entender a aplicabilidade do contrato. E aí, ou do contrato ou da petição. É aí que tem que ter a mudança. Bruna, ainda acrescentaria o seguinte: desenvolvimento também em programação. Então, seria o advogado com conhecimento jurídico de design e programação, para a gente já conectar com a web. Sim, isso que aí o negócio esse cara não legal. vai receber. Esse advogado sim vai ganhar dinheiro, hein? Mas não é uma questão. Eu sei que é importante, eu sempre argumento que o dinheiro é consequência do nosso trabalho. Mas quando a gente fala da consequência do fato do mercado estar escasso com esses profissionais, é nesse momento aqui que a gente tem que deixar a sementinha para os advogados que não conhecem a temática se interessarem no assunto e terem a virada de chave no sentido de a minha entrega de valor não é fazer contrato. A minha entrega de valor não é entregar petição. É entender o quanto aquele ciclo de vida do fechamento desse contrato eu posso reduzir. Ou o que eu posso entregar para o meu cliente para não ter aquele processo de novo. Mas aí é aquele medo. Mas se não tem processo, eu não tenho função mais, não tem por que eu ser mais advogado. Ou se não tem quantidade de contrato, para que eu vou servir? Não sei se vocês concordam. Eu tô quase pegando um bloquinho de nota aqui só para anotar o que a Bruna tá falando para eu poder comentar, porque é muita coisa interessante aí. Eu acho que a Bruna tocou num ponto que é essencial. A gente precisa mostrar o resultado daquilo e nem sempre vai ter o resultado que a gente espera. E é isso que é inovação, né? Inovação é como ciência. Eu vou, por exemplo, pingar uma solução num copinho aqui para ver se tem alguma reação. Putz, não teve. Aí eu vou pingar num próximo. Putz, não teve. No terceiro teve. Eu descobri alguma coisa. Então, a gente está nesse processo de inovação. E aí, a gente entra na segunda geração do legal design, que eu não vou mais só romper a barreira falando de aplicação de design em documentos. Agora, eu preciso metrificar. E isso é o que a gente faz com os nossos clientes também, infelizmente por questões confidenciais, né? Alguns não querem fazer, porque aí a gente teria esses dados, mas é importante a gente começar a metrificar como era antes do legal design, como ficou depois. E aí a gente tem visto com os clientes que permitem que a gente metrifique, a gente tem visto resultados muito interessantes. Aumento de engajamento do pessoal dentro da empresa em respeitar os documentos.
diminuição do ciclo de vendas. Então, às vezes, o ciclo de vendas é o período que eu demoro para fechar uma venda, né? E aí, quando a gente faz bons documentos, a gente consegue diminuir esse período, o que significa mais dinheiro entrando na empresa, por exemplo. Então, a gente começa a ter redução de litígio e por aí vai. Por quê? As pessoas estão entendendo o que está sendo comunicado ali dentro. Então, essa é uma questão muito importante. Eu devia mesmo ter lá o bloquinho, porque a Bruna foi falando várias coisas importantes, mas eu agora não lembro todos os pontos, mas acho que essa era uma questão principal. Ô, Eric, eu só ia te complementar, desculpa, Facchini, mas o pessoal talvez não tenha familiaridade, mas essa questão de metrificar é o que a gente sempre fala de indicadores, que não pode ser confundidos com KPIs, que uma coisa é indicadores da entrega de valor que a gente dá para o cliente e KPIs é o quanto de produtividade eu individualmente gero para aquele departamento, para aquela empresa. E quando a gente fala dos indicadores, da entrega de valor para o nosso cliente, é assim, de um contrato, se a gente recebe um cliente que nos compartilha uma dor, dizendo que não estou conseguindo fechar a venda, demora muito o meu processo de faturamento, entrada do dinheiro dentro da conta da minha empresa. É você, como advogado, entender quais cláusulas você consegue colocar naquele contrato que vai resolver a dor que ele compartilhou na hora do atendimento, do briefing para a entrega desse serviço. E quando a gente fala de recebemos um processo para apresentar a defesa, não se preocupem apenas de protocolar a contestação ou fechar o contrato para ser o advogado dessa demanda. E sim, tentem fazer um estudo do que originou aquele processo. Porque por mais que gere, vocês vejam que vai gerar um contencioso de massa, o teu cliente ele não está interessado em você ser o defensor no judiciário. Ele quer que não tenha mais esse tipo de coisa, esse tipo de processo na empresa dele. Então, se é demanda trabalhista, é muito pagamento de hora, é entregar uma forma dele fazer uma auditoria no processo de horas extras dele, ou, por exemplo, tem muita demanda do consumidor. É você entrar na parte do pós-venda dele e entender o que está acontecendo para o cliente preferir entrar no judiciário, ou no Reclame Aqui, ou no PROCON, e não somente entregar defesa, se aproximar, porque, consequentemente, você vai deixar o teu cliente viciado em você, e não só aquele advogado que apresenta defesa. Legal. Um dos temas que eu tinha anotado aqui na minha pauta para trazer para vocês já trouxeram, que é esse da mensuração de resultados. A Bruna trouxe o exemplo dela, né? Que quando ela trouxe a ideia, ela comentou com a gente para a empresa falou, nossa, Bruna, você vai mudar tudo, você vai fazer tudo diferente aqui agora. Mas acho que a ideia do legal design está sempre atrelada a algum tipo de benefício, né? Pô, vou aplicar legal design nesse tipo de contrato aqui porque eu quero que ele seja assinado mais rápido, né? Vou aplicar legal design neste processo aqui porque eu quero que mais pessoas completem esse ciclo até o final. Acho que esse entendimento, acho que é o mais difícil, né? O entendimento sobre o que é o benefício final de aplicar legal design em determinado processo, para que, por consequência, seja mais fácil vender e justificar esse investimento dentro da empresa ou dentro do escritório, se tiver mais decisores lá, é essencial. Às vezes não. A gente não pode cair na tendência de, putz, vou fazer legal design só porque está na moda, porque eu vi lá na live que é legal. Não, você vai fazer porque vai ter um benefício provavelmente financeiro, né? Ou de tempo, ou algum tipo de benefício atrelado a isso. E, na minha visão, isso precisa ser esclarecido para as pessoas. Não é só fazer um documento colorido, não é só fazer um documento diferente. Tem que fazer uma alteração estrutural para que um determinado resultado seja obtido. E acho que é isso que a gente tem que levar para os nossos líderes, para as pessoas que vão ser influenciadas por esse processo, vão eventualmente até aprovar isso ou não, porque se a pessoa não perceber que vai ter um benefício, claro, que a gente sabe o que a gente quer medir, dificilmente a gente vai conseguir tocar
a atividade adiante, perceber esse benefício e depois replicar ela para outros processos, né? Então, queria pedir aí para os amigos que já trabalharam com processos nessa linha, que dica vocês dão para facilitar esse entendimento de benefício? Pô, como é que eu explico o benefício disso aqui? Como é que eu entendo, se for mais importante ainda, como é que eu entendo o benefício para que os outros também entendam que, por consequência, o legal design saia, né? Vá para a prática na minha rotina. Quem tem uma dica aí? Vou deixar o Gustavo falar aí, se ele quiser falar, e depois eu complemento aí. Tá, serei breve, prometo. Sabe que isso é um desafio para o advogado ser breve, né? Mas aí que tá, o legal design ele veio para tocar nessa ferida, ajudar na brevidade das exposições, das ideias, daquilo que se quer colocar. Então eu diria que assim, o primeiro benefício que se tem é tempo, e hoje tempo é o ativo mais caro. Então, se você puder fazer um bom investimento para a sua vida, invista em otimizar o tempo, e o legal design é exatamente isso, investimento na otimização do seu tempo, porque é um tempo para elaborar, hoje mais dificultado, né? Porque você tem que entender como é que faz no início, mas depois ele vai ser fluido e orgânico, mas o receptor daquela mensagem, ele vai entender aquilo de forma mais ágil, porque com o legal design você combate uma das grandes dificuldades e dores da relação contratual, que é a fundada dúvida de interpretação em relação ao documento. Então, por exemplo, se você tem um cronograma ali feito já em linguagem do design, você já tem um facilitador do entendimento daquilo ali, de como funcionam os marcos temporais, como é que você consegue tangibilizar aquilo ali de forma mais concreta. Então, ou seja, você foca numa linguagem mais literal e menos dúbia, o que dá mais segurança, e aí já é um outro elemento, mais segurança jurídica em relação àquela operação entabulada. E isso tudo vem como cama para preparar para a Web3, em que as rotinas serão otimizadas e a presença da linguagem literal será ainda mais demandada. Então, hoje, o legal design ele é importante, mas será ainda mais importante para o futuro. Então, além disso, configura um investimento para frente. Não vou falar mais, prometo, deixo aqui para os demais colegas. Pô, já ganhou o pitch, onde que eu passo cartão, hein? E Bruna, aqui, pessoal, é um exemplo, né? A Bruna talvez possa nos dar um exemplo de como é que foi aí na empresa. Pô, como é que você vendeu para o teu chefe, né? Acho que isso, bastante gente tem dificuldade. Pô, eu tenho um chefe, tem que fazer alguém acreditar no que eu estou acreditando. O que você falou para eles permitirem que você aplicasse aí legal design na tua rotina? Você lembra? Você tem alguma coisa? Se não, o Eric com certeza vai nos ajudar nisso. Pegando o gancho do que o Gustavo comentou, Facchini, literalmente é o tempo. A minha moeda de troca para vender o projeto aqui foi o tempo, seja tempo do departamento, como também tempo do fechamento da redução do backlog aqui da empresa, no sentido de trazer literalmente o contrato para dentro de casa, porque o contrato assinado não é a garantia de que teve sucesso aquela venda, e sim o dinheiro dentro da conta da empresa. Então, assim, foi toda uma movimentação minha individual de curiosidade sobre o tema, a virada do mindset no sentido de ver aonde que ia ser a entrega de valor, mas o que me gerou a segurança de fazer uma apresentação para os 6 diretores aqui da empresa e dizer, só concordem e embarquem comigo nessa loucura, foi a questão de eu ter feito uma pesquisa de mercado junto com os clientes que aceitaram a primeira versão do contrato, e também eu procurei aquelas empresas que não quiseram de jeito nenhum fechar o contrato conosco aqui, né? E aí, quando eu tive todo esses dados e cheguei nessa reunião com as informações, com fatos reais, foi aonde eles só disseram, vamos testar, vamos ver se dá certo, porque pelas informações e os feedbacks que a gente recebeu, faz todo sentido tu alocar horas do departamento jurídico para essa atividade. Principalmente a questão da parte da definição do layout do documento foi a única coisa que a gente não internalizou. Mas o que norteou esse projeto ter dado certo foi ter utilizado aquele Canvas, que para quem não conhece, é uma folha com várias colunas que tem os pontos principais que norteiam alguns projetos, sejam empresariais, como também norteou
esse projeto dentro do departamento do ecossistema da Agora, porque a gente conseguiu ver o nosso cliente, literalmente a pessoa que vai aceitar, mas a gente deu voz para quem literalmente recebe a minuta, porque as nossas personas aqui é o gestor do RH, é o CFO, que acaba recebendo a minuta para fazer a aprovação do valor, e literalmente é o representante legal daquela empresa que é quem assina, e o jurídico deles. Então a gente teve 4 pessoas que puderam nos dar feedback do quanto aquela minuta deixou eles tranquilos para aceitar, aprovar internamente, para que a gente pudesse, com esses dados, fazer as retificações necessárias e depois de implantado, a gente realmente conseguiu demonstrar o quanto contratos foram aceitos diariamente, que foi, antes a gente começou o projeto com apenas um, e a gente acabou tendo agora indicadores de fechamento mais de 10 por dia. Então, a gente conseguiu ter como consequência a motivação daquele vendedor, vendo que ele só precisa argumentar que o documento que vai chegar, que transmite ou registra o que ele falou, realmente deixa a outra pessoa segura de só aceitar, e principalmente a resultados financeiros também dentro da empresa, que foi aonde a gente carimbou que a gente é facilitador e não burocratizador aqui na empresa. Eu até achei que tinha eu achei que travou até a live, porque vocês ficaram em silêncio e fiquei dizendo, meu Deus, falei tudo e caiu a live, pensei eu. Absorvemos. E acho que esse ponto que a Bruna trouxe é muito importante, né? A segurança que você passa não só para o cliente, para o vendedor. Imagina, o vendedor está vendendo uma solução animal, aí o cara fala, mas para você ter acesso para essa solução animal, você vai ter que passar por esse perrengue aqui, tá? Então, isso é muito ruim. E eu uso muito, lógico, aí é outra questão e é muito legal ouvir Gustavo, Bruna, Facchini falando, porque aqui é empírico, né? Do meu lado, eu estou falando com pessoas que poderiam ser meus clientes e ouvindo as dores de vocês. Então, isso é muito importante. Quero até fazer uma pergunta para vocês aqui ao vivo depois. Mas, qual que é o negócio? Eu preciso tangibilizar. Uma maneira de tangibilizar para a gente convencer as pessoas diariamente a usar Legal Design vamos usar exemplos da vida deles. Então, Nubank, por que Nubank atrai tanta gente em relação a outros bancos? Apple e etc. Então, a gente usa esses exemplos. Pô, você vai comprar um iPhone, a experiência na loja é sensacional. Você entra naquela loja super futurista, toda branca, linda e tal. Você pega na caixa do iPhone, toque aveludado, até tem uma frescura da velocidade que a tampa cai assim devagarzinho. Você abre, você vê aquele produto maravilhoso, tudo muito bem pensado. Agora, experimenta meter um contrato na frente desse produto para ser a porta de entrada para a pessoa acessar esse produto. Vai ter pau. Então, aí você precisa pensar, por que eu estou destruindo a experiência do usuário que foi construída desde a hora que ele entrou na loja até o momento do pós-vendas? Por que não tem esse alinhamento em todos os departamentos da empresa? E aí é onde a gente começa a ver essa tangibilização. Então, a gente usa muito pesquisas, analogias, casos práticos para mostrar e convencer os nossos clientes e as pessoas dentro das empresas e órgãos e etc. a utilizarem Legal Design, né? E aí queria lançar aqui a pergunta, né? Não sei se pode, tá, Facchini? Mas achei muito interessante isso. O pessoal falou aqui que uma dor é velocidade, né? Então, aí a gente começou a ver também que às vezes Legal Design acabava demorando porque as pessoas não sabiam fazer, tem um ciclo de aprendizado aí, uma curva de aprendizado que acaba sendo maior e aí você tem, putz, eu já sei fazer do jeito normal, vou ter que aprender a fazer desse outro jeito. Aí beleza, aí
acaba ferrando um pouco com a velocidade, foi onde a gente falou, a gente faz por vocês, ou então agora eu te dou um software que te dá essa velocidade. Mas que outras dores que vocês têm que vocês acham que são importantes e que, de repente, podem ser resolvidas com legal design? Fora a questão de velocidade aí dentro, né? Assim que eu gosto, ó, bola na fogueira, devolve as dúvidas para a galera responder. Assim, ó, sem combinar. Vamos ver. Eu acredito numa questão que é muito simples, tá? Mas que ao mesmo tempo é muito complexa, que é ainda a questão da cultura, né? Foi o que a Bruna colocou. A gente ainda está numa mecânica de gerar a cultura para o uso e para o consumo dessa ferramenta. Por exemplo, hoje, quando você vende a ideia do legal design, você precisa de força para vender e força para aceitar. Porque ainda tem a resistência das pessoas a absorver isso nesse formato. Porque há um pré-conceito, né, uma opinião já pré-formada, pré-ordenada, de como ele vai absorver aquilo ali. Mesmo que seja aquelas 60 laudas, porque ele acredita que aquilo ali seria mais seguro para ele. Então, por exemplo, eu acredito que a Bruna recebeu essa pergunta. Bruna, você está me dando esse contrato aqui, tem validade jurídica? A gente não vai ficar desprotegido aqui, porque eu não estou vendo aquelas cláusulas todas que tem. Aquelas cláusulas ali não estavam em vão. Então, assim, no que você tirou, eu vou ter a mesma proteção jurídica em relação a esse contrato aqui de uma página, one page aqui, se vai me dar essa segurança jurídica. Então, eu acredito que, assim, ainda seja uma questão cultural ainda a ser superada. Como eu disse, por exemplo, o professor Bernardo Azevedo, do Rio Grande do Sul, ele tem feito estudos cíclicos. Aí eu estou dizendo do segmento corporativo, agora eu estou indo para o segmento judicial, feito estudos cíclicos, como os juízes estão propensos a receber isso, né? Por exemplo, aquela experiência, às vezes, de uma petição ter um link fora, né? Falou que é baixíssimo isso, essa cultura de link fora. Agora, por exemplo, se há um vídeo já incorporado, a estrutura do texto aí funciona melhor, porque já tem, sabe? Então, acho que assim, ainda identificar, perdão, a jornada do usuário, né? Então, até a questão, primeira dor agora, seria a cultura, né? De gerar e a cultura de absorver. Passar dessa dor seria essa cultura da experiência, identificar que você já fez aí um trabalho que você mostrou para nós, né, de como está o posicionamento das pessoas em relação à leitura, o algoritmo identifica. Então, você já está definindo um marco dentro de um quadrado, né? Num quadrado aqui, X, por exemplo, nós aqui estamos numa imagem retangular, esse campo de leitura seria mais ou menos aqui no centro, né, alinhado daqui para baixo, diagonal, né, com a mesma mecânica, por exemplo, de leitura dinâmica, né? Quando você aprende leitura dinâmica, é mais ou menos isso. Não, você vai ler em diagonal. Então, assim, se funciona para leitura dinâmica, funciona para visual law, né? Então, você vai incorporando outros. Então, acho que, assim, duas dores nobres que eu colocaria aqui é exatamente a cultura de absorção e a cultura da experiência do usuário. Seria, acho que eu me recordo nesse momento. O que eu ia só complementar é que hoje uma dor minha do departamento é a questão do quando chega essa minuta toda moderna, diferente, para o outro departamento que ainda está com um mindset tradicional, ele quer daquele outra forma. Então, hoje eu gasto mais tempo me adaptando ao tradicional para atender a exigência daquele departamento que ainda não inovou. E muitas das vezes, até hoje, eu ainda tenho, isso foi semana passada, resistência de aceitarem a assinatura eletrônica, que foi tão implantada durante a pandemia e ainda querem que seja feita a impressão em 2 vias, assinado com reconhecimento de firma, enviado por correio e só implanta o sistema ou disponibiliza a licença depois que chega esse documento aqui que eu envio o recibo por correio para ele ter a confirmação que o ciclo de contratação ocorreu corretamente. Mas essa hoje... é a galera que ainda está acendendo o lampião na rua, né? Sim, sim. E aí hoje, isso é uma dor para mim. Sim. Com óleo de baleia. Meus amigos. A gente ainda vive tempos sombrios em algumas partes do nosso mercado. Bom, eu tenho uma dor só, que é a dor de que, infelizmente, o nosso tempo acabou, meus amigos. Já são 10h04. Eu tenho mais 5 perguntas aqui que eu elenquei, nem consegui fazer, porque o papo foi muito bom mesmo. Mas quero agradecer a cada um de vocês que estiveram aqui novamente nesse debate legal, compartilharam com a gente conhecimento de vocês, as experiências de vocês. E
acima de tudo, estiveram aqui disponíveis, né? Disponíveis para responder as minhas dúvidas, as dúvidas da gente, da audiência. Ó, o Paulo povoa, vamos ver. Por incrível que pareça, isso acontece em órgãos públicos, principalmente as prefeituras. Sim, eles só aprenderam a fazer daquele jeito, não sabem fazer diferente. E se fizer diferente, tá errado. Ali, os gigantes se movem muito devagar, né? Faz parte. Bom, quero agradecer, gente. Eric, muito obrigado por ter aceito o desafio e ter vindo aqui conversar com a gente, tá? Obrigado mesmo. Obrigado vocês aí pelo convite, por estar aqui com vocês. Legal. Para quem não conhecia o Eric, então, ele é da Bits Academy. Sim, acessem aí Bits Academy, eu sigo o Eric. E ele tem um software, sim, um software para automatizar aí os processos de legal design. Então, vão lá falar com ele, tirem suas dúvidas e facilitem suas vidas, tá bom? Bruna, muito obrigado, Bruna. Obrigada também. Gustavo, se o Fachin não nos convidar de novo é porque a gente fala demais. Já sabes, né? Imagina, debate bom é assim, quando sobram palavras e falta tempo. A gente conversou, aprendeu e se divertiu. Obrigada Gustavo, pelo convite, obrigado. tá, Fachin? Imagina. Gustavo, obrigado aí pela presença, hein, pelos comentários eu que agradeço filosóficos. por mais uma manhã de aprendizado. É isso aí, gente. Obrigado, então, a cada um de vocês que nos acompanhou. Este vídeo vai continuar gravado aqui no Instagram da ProJuris. Então, se quiser mandar para alguém, manda. É só clicar no aviãozinho aqui embaixo. Manda para quem quer aprender, quem precisa aprender mais sobre legal design, tá? E contem com a gente, porque na quarta-feira que vem, às 9 da manhã, vai ter outro debate legal. Aparece por aqui, vamos debater. Até lá e tchau.